Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito. Vou trazer hoje mais uma dose de conhecimentos jurídicos para vocês ligados às legislações penais especiais, procedimentais especiais também. Hoje, especificamente sobre a Lei Maria da Penha e a relação da Lei Maria da Penha com as ações penais. Vamos lembrar que as ações penais, elas podem ser públicas ou pode ser uma ação penal privada. Quando a ação penal ela é pública, ela pode ser incondicionada, como é a regra, mas também ela pode ser condicionada. Condicionada à requisição, condicionada à representação. Em suma, a ação penal, então, ela poderá ser pública ou privada. Lembremos que a ação penal privada ela é exercida através da queixa-crime pelo particular. O que as pessoas confundem é que a Lei Maria da Penha, como regra, ela não alterou os procedimentos relativos às ações penais. Ou seja, se uma ação penal ela já era pública condicionada à representação, mesmo se tratando de violência doméstica e familiar cometida contra uma mulher, essa ação continua sendo condicionada à representação. Um exemplo típico aqui, crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Lá está falando que a ação penal do crime de ameaça ela é pública condicionada à representação. Então, se foi cometida uma ameaça contra uma mulher numa relação doméstica e familiar, configurando ou atraindo a incidência da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, nós vamos continuar tendo a necessidade de representação dessa vítima, tá certo? No crime de ameaça. Quando se tratar de crimes de ação penal privada, que precede aí uma queixa, que necessita de uma queixa-crime, a Lei Maria da Penha também não tirou a natureza jurídica dessa ação penal daquele tipo de crime. Exemplos típicos: crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, como regra, são de ação penal privada, ou seja, necessita de queixa-crime. Então, se foi cometido pelo autor, pelo agressor, um tipo de crime contra a honra, contra essa mulher, numa relação doméstica e familiar, por mais que se atraia a Lei Maria da Penha, nós não deixamos de ter a necessidade de se aviar aí uma ação penal privada através de uma queixa-crime. Com muita atenção, que representação e queixa-crime tem prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria desse crime. Tá certo? Agora, uma situação específica que a gente traz é em relação ao crime do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, lá do CAPT, a lesão corporal de natureza leve, nós vamos atrair lá parágrafo 9º, que é uma lesão corporal, embora seja leve, mas foi cometida no âmbito da violência doméstica e familiar. O que aconteceu? O artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 95, lá nele, ele falou o seguinte: olha, lesão corporal de natureza leve e lesão corporal culposa, elas vão passar a partir de agora a ser de ação penal pública condicionada à representação. Aí a pergunta na época foi o seguinte: então a partir de agora, a vítima, a mulher que sofre violência doméstica através de uma lesão corporal de natureza leve, essa ação passa a ser de natureza pública condicionada à representação? Não, por um simples motivo. O próprio artigo 41 da Lei Maria da Penha não permite que se aplique a Lei dos Juizados Especiais, que é essa Lei 9.099 de 95. Por consequência, a lesão corporal, ainda que de natureza leve, quando for praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela vai ser de ação penal pública incondicionada. Bacana? Então, o que a gente tem que lembrar é as ações penais, a natureza delas está ligada ao tipo de crime que foi praticado. Pode ser uma ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição ou até mesmo uma ação penal privada. A Lei Maria da Penha não modificou a natureza jurídica dessa ação penal, ainda que tenha sido essa mulher vítima de violência doméstica e familiar, com a exceção que a gente trouxe do artigo 129 do Código Penal, CAPT ali, da lesão corporal de natureza leve. Essa é mais uma dose do Bebendo Direito para vocês de hoje. Até mais!